Olá, tudo bem? Vamos para o nosso estudo dirigido da N2, nossa disciplina, então, agora na fase final, nosso gabarito. Lembrando que tanto o estudo dirigido quanto o gabarito já estão postados para nós. Só quero fazer a observação que o estudo dirigido é apenas um norteador, ele não é uma revisão, não é o que tem aqui que está na prova, não é o que está na prova que tem aqui. Por exemplo, não tem questões relacionadas aos textos, tá bom? Eu faço listagem dos textos, mas não necessariamente coloco questões sobre eles, tá bom? Nós temos alguns textos que devem ser lidos ou relidos para a prova. O primeiro deles é sobre pronomes demonstrativos, tira e queda, da Cíntia Chagas, aquele livro. Sou péssima em português, o roxinho. Conto Uma Galinha, da Clarice Lispector, aquele que nós temos, era uma galinha de domingo, a fuga para o telhado, depois ela coloca um ovo, se torna a rainha do lar, mas no final é abatida. O conto Uma Amizade Sincera, os dois amigos que se encontram e se tornam grandes amigos ali no final do ensino médio, mas por algum motivo, né, a gente não tem essa revelação clara no texto, a não ser que a gente vá cavando mais fundo, eles acabam esfriando a amizade, passa um tempo, um vai morar com o outro, e mesmo assim, um do lado do outro ali, não há comunicação como era no início. Existe a ideia de amadurecimento das relações de transformações, existe a ideia de crescimento também nesse texto, de que a amizade ele não é tão sincera assim, e a frase famosa desse texto é: a amizade é motivo de salvação, é tema de salvação, né? O primeiro beijo, que é o texto da nossa oficina, da nossa palestra, da Clarice Lispector, que tem o casal de namorados, e a história paralela aí, em forma de flashback, do ônibus, do beijo à estátua, da ideia ali da mulher, a presença da mulher, né? Uma mulher nua, o beijo, nós temos ali a sensação de vergonha durante o texto, de até mesmo de pudor, porém nós estamos em questões em águas bem mais fundas aqui, daí o porquê que a psicanálise é quem nos ajuda. E o filme O Limite da Traição, que foi tema do nosso trabalho. Questão 1. Sobre acentuação gráfica, quero fazer só antes aqui, nós temos 3 grupos de assuntos, né? Acentuação gráfica, nós temos coesão e coerência e sintaxe. Então, nós temos 3 pontos de partidas para a nossa atividade aqui de estudo dirigido, tá bom? Letra A. Quais são as regras de acentuação das oxítonas? Nós acentuamos as oxítonas quando temos a última sílaba tônica, né? Elas são acentuadas quando terminadas aqui, ó, regrinha A, E, O, seguido no de S, M, E, N, S. E aí, olha só, Carajás, café, invés, parabéns, porém, nós temos também as palavras em forma de oxítonas terminadas em ditongo tônico aberto, EI, EU e OI. Você pode até relacionar EI, eu e OI. Papéis, chapéu, ilhéus, rouxinóis. E as oxítonas também, quando nós tivermos o I e U tônica lá no final, com separação após um ditongo. Piauí, au, só fazer a separação aqui para você perceber o que seria essa presença do ditongo, né? Você tem o pi, o au, que é o ditongo, e o i, que é o i tônico. A regra das paroxítonas é a maior regra que nós temos, é a terminação i, s, u, o S, R, L, X, N, o M, o NS, a, o S, a, né? Olha como é grande aqui a nossa regra. A regra que a gente memoriza é a da exceção aqui para ficar mais fácil. Quando que eu não acentuo as paroxítonas? Aí eu vou voltar aqui, quando elas possuem essas terminações. Eu não acentuo paroxítonas terminadas em A, E, O, seguido no de S, M e E, N, S, tá bom? São as regras que a gente considera principais das oxítonas. Observa os exemplos: júri, júris, vírus, caráter, têxtil, tórax, hífen. Hífens no plural tem acento que termina em ENS. Veja que é uma terminação das oxítonas. Então,
paroxítona com terminação de oxítona não é acentuada. A gente tem também um detalhe importantíssimo, ó. Hífen no singular, termina em EN, tem acento, fórum, fórums, órgão, órgãos, ímã, ímãs, bíceps, próton, prótons. Todas elas são acentuadas porque são paroxítonas. Repetindo, oxítona, sílaba tônica na última sílaba, paroxítona na penúltima sílaba. Observa aqui, ó. Fazendo separação, essa aqui é a última sílaba, essa aqui é a penúltima sílaba. Então, nas paroxítonas, acentua-se as penúltimas sílabas. As paroxítonas também são acentuadas quando nós tivermos ali presença de ditongo oral no final da sílaba, que é o caso de ágeis, imundície, lírio, túneis, tênue, jóquei, nódoa, cerimônia, história. Como que fica a separação assim, ó? Ágeis, imundície, fazendo separação só do final. Imundície. Então, nós temos aí a presença de um ditongo oral na última sílaba, e aí, então, a paroxítona, que é a sílaba forte e a sílaba tônica, com presença de acentuação obrigatória. As proparoxítonas, todas elas são acentuadas, não podemos esquecer, oxítona é a sílaba tônica no final da palavra, na última sílaba, paroxítona na penúltima sílaba, proparoxítona na antepenúltima sílaba, contando de trás para frente, é a terceira. As proparoxítonas todas são acentuadas. E eu quero que você observe que todas as palavras aqui, ó. Oxítonas, proparoxítona. Paroxítona também é proparoxítona. E a própria palavra proparoxítona é uma proparoxítona. Porque a sílaba tônica, fazendo separação, ó. Fazendo separação das três últimas sílabas. Todas elas, a sílaba tônica recai na terceira, contando de trás para frente, na antepenúltima sílaba. Lúcido, lúdico, século, próximo, Bíblia, árabe, todas essas palavras são acentuadas pelo mesmo motivo, todas elas são proparoxítonas. Quais são as regras de acentuação dos hiatos? Lembrando que hiato significa separação de vogais. E está dentro da classificação que a gente chama de encontro vocálico, né? Olha que irônico isso aí. De modo geral, nós vamos relacionar o I e o tônicos quando estão hiatos dentro de uma separação que não tem o NH seguido, ó. Juízo, separei as vogais U e I. Faísca, separei as vogais A e I. Contraíla, separei as vogais A e I. Toda vez que houver separação de vogais, é porque há presença de hiato. A presença do hiato é sempre a separação de vogais. Quando que eu vou acentuar? Quando houver I ou U tônico. Grajaú acontece a mesma coisa. Açaí, a mesma coisa. Quando houver separação de hiatos com o I e o tônico, eu posso acentuar. Lembrando que tônico é forte, hiato não é fraco. Acontece também da gente não acentuar as palavras rainha, moinho, raiz, retribuir, descontribuinte, ruim. Por quê? Porque mesmo tendo a presença de U e I, nós não temos ali no final o I ou o U sozinhos, ou eles estão seguidos de NH. Ó, eles não podem estar acompanhados dessas letras, como é o caso de raiz. Se eu separar, se cada sílaba tem vogal, eu não posso deixar o Z sozinho. Tem separação de vogais? Tem. Tem o I tônico? Tem, mas ele está acompanhado do Z e eu não posso acentuar. As regras de acentuação dos monossílabos. Só lembrando que monossílabo tem uma sílaba, dissílabo, duas sílabas, trissílabo, três sílabas, polissílabo, nós temos aí com 4, 5, 6 sílabas e vai embora. Monossílabo, então, uma sílaba apenas. Quando que eu acentuo? Quando terminadas nas vogais principais, A, E, O, seguido ou não de S. Olha os exemplos: dá, paz, mês, só, pós, fé, traz. Todas elas, então, são monossílabos porque não se separam, tem apenas uma vogal. E também tem a acentuação obrigatória por causa da presença das regras das nossas letras aqui.
Definição de coesão textual. Lembrando que coesão e coerência são dois lados da mesma moeda. Coesão está mais para as questões gramaticais, coerência para a relação de sentido. Para que servem as duas? Para estruturarem os nossos textos e transmitirem, então, mensagens mais cabíveis, mensagens mais adequadas. Por mais que seu texto tenha, pensando no texto escrito, 3 linhas, ele precisa apresentar a presença de coesão e coerência. A coesão vai relacionar aquelas palavrinhas de ligação, que são os pronomes, os verbos, ou até mesmo os advérbios, as conjunções, preposições, e a coerência é essa relação de sentido, início, meio e fim. Começar, desenvolver e terminar a ideia. Muitas vezes nós pensamos na coesão sem a coerência, mas não tem como. Eu penso as duas juntas sempre dentro do texto, e as duas estão completamente relacionadas. Se eu preciso fazer sentido, eu preciso de coesão. Se eu preciso usar elementos gramaticais, é porque eu preciso fazer sentido. Daí o porquê que a gente estuda as tabelinhas de conjunções, dando um exemplo mais específico. Conjunção de adição, e, nem, mas também. Conjunção de conclusão, portanto, assim, então, enfim. Conjunção de adversidade, mas, porém, não obstante, contudo, entretanto. Então, o sentido vem junto com a classificação, eu não posso separar uma da outra. É importante que a gente se atente a isso, que a coesão e a coerência andam juntas e elas são estruturantes, digamos assim, basilares do texto. Por causa do texto é que a gente precisa, sim, de coesão e coerência. Então, a coesão textual nada mais é do que essa harmonia entre ideias a partir de uma conexão lógica. O que que é essa conexão lógica? Conectivos, uso de termos gramaticais, preposições, conjunções, advérbios, locuções adverbiais. A gente considera que os termos gramaticais em geral, a pontuação é um elemento de coesão? Sim. É por eu não repetir palavras que eu tenho coesão textual. É por eu conseguir estruturar bem ali a frase, gramaticalmente falando, que eu tenho coesão textual. Então, a coesão é fundamental para a transmissão de sentido. Tem que decorar, professora? Lógico que não. Tem que saber usar. Tem muita gente que sabe a tabela de conjunções, imagina as conjunções subordinadas que são 9, para algumas gramáticas, para outras são 10. Eu sei de cor, mas não sei usar, adianta? Não. Vamos pensar, visto o quê? Conjunção de quê? De causa, mas eu só uso relação de causa se houver na frase também relação de consequência. Uma vem junto com a outra, não dá para eu separar. Então, olha só, se eu não souber o sentido que é coerência, não adianta eu saber a coesão, que é aqui a relação gramatical, a relação de termos gramaticais. Por falta de coesão textual, a gente acaba tendo alguns buracos na redação. Por exemplo, começa a escrever o texto, de repente não sei que palavra usar. O nome disso é problema de coesão textual. Ou começa a escrever e toda hora eu repito a mesma palavra. Problema de que coesão textual? Eu comecei o texto, não sei como usar a pontuação. Problema de coesão textual. Então, esses elementos gramaticais estão para a coesão textual. Quer um ponto de partida? Professor, identifiquei que meu problema é a coesão. Como que eu começo, então, a estudar? Comece pelas conjunções, é uma boa dica. Como que eu aprendi as conjunções? Eu escrevia e formava frases. Gramática não se aprende só por definições, mas sim por aplicações, principalmente. Pelo menos funcionou para mim. Pensa assim, pega as palavras do seu dia a dia. Eu gosto de sorvete. Então, eu gosto de sorvete, pois, vírgula, pois, que é de explicação, pois com uma vírgula só assim. Pois, sempre que está calor, vou à sorveteria. Olha a ideia de explicação. Então, a gente relaciona sentido e uso desse jeito. Coerência textual, questão 3, definição e exemplo. A coerência textual nada mais é do que a conexão de ideias e a construção de sentido. Veja que aqui nós acrescentamos a palavra sentido. Em coesão, nós acrescentamos as palavras advérbio, conjunção, preposição, que são termos gramaticais. Então, coesão como se fossem os pedacinhos, e coerência aí, esse sentido macro do texto, essa relação de início, meio e fim, de introdução, desenvolvimento e conclusão. A gente pensa em início, meio e fim muito no texto dissertativo, né, do vestibular, o Enem e tudo mais. O texto que tem 4 parágrafos, mas não.
Qualquer frase que você for mencionar precisa ter início, meio e fim. A nossa aula de hoje teve o início com olá. Nós vamos hoje falar sobre estudo dirigido da N2. Eu fiz uma apresentação, falei dos conteúdos gerais. Agora eu estou no desenvolvimento, depois eu vou fazer o fecho. Tudo isso está na nossa fala, mesmo que a gente não perceba. Fala bem organizado, tem que ter início, meio e fim. Até numa apresentação de seminário, a gente faz isso. Olha, fulano vai fazer a abertura, cicrano vai fazer o desenvolvimento com os exemplos, Beltrano vai fazer aqui a exposição dos dados e o outro lá no final vai fazer o fechamento. Então, todo o tempo nós usamos isso. Se nós percebermos, a coesão e a coerência está o tempo todo conosco. E a incoerência também. A gente olha assim para a pessoa, nossa, fulano foi incoerente nessa fala. Ele fez uma coisa que eu não esperava que ele falasse contrário. Ele faz algo e diz algo contrário ao que ele faz. Isso é incoerência, né? Nesse caso, é incoerência de moral, incoerência de outras características. Mas existe incoerência no texto. Eu começo falando que o céu é azul, no início, lá na introdução, primeira linha. Lá na quarta, quinta linha, eu digo que o céu pode ser azul, que nem sempre ele é azul. Aí no final, eu digo que o céu pode ser azul e não azul. O que aconteceu? Eu estou variando a informação. Toda redação é um posicionamento de ideias. O texto é, sim, pessoal, mesmo que esteja escrito em terceira pessoa. Então, ele precisa apresentar fatos que tenham uma abordagem, assim, denotativa, né? Uma abordagem que tem realidade por trás. Não é só conotação, não é só as minhas ideias, o que eu penso e acredito, mas também tem que ter uma realidade. E com base nisso, eu vou dando sequência, só que essa sequência não pode ser imaginativa. Eu não posso ir variando os fatos, não posso ir variando as informações, eu tenho que apresentar os fatos como eles são. Até porque existem teóricos, existem pesquisas para comprovar. Então, eu não posso abrir dizendo uma coisa, desenvolver dizendo algo, um contraponto diferente, e terminar dizendo que as duas ideias estão certas, como se eu estivesse em cima do muro. Não dá, isso não cabe para a coerência textual. Ou eu acredito que o céu é azul, ou eu acredito que o céu não é azul. Ou eu vou mostrar isso, os dois pontos. Ó, alguns teóricos dizem tal, mas predomina que informação, hoje, falando da ciência, se que ele é azul ou que ele não é azul, entendeu? O pessoal que fica aí, o ovo e a galinha, né? Quem nasceu primeiro, o ovo e a galinha, o ovo e a galinha. E esse ovo e a galinha não rende. Coerência tem que render, tem que dar um fim, um desfecho. A gente nem considera mais conclusão, a gente considera considerações finais para um trabalho acadêmico, justamente porque não foi dito tudo, né? Conclusão não é uma ideia de término, de concluído para sempre. Toda vez que eu tratar de coerência textual, há uma relação lógica e sem contradições, que trazem significação ao conjunto de palavras, que é justamente isso que eu estou falando para vocês. Quem lê o seu texto precisa ter relação de sentido e relação gramatical bem estruturados dentro do texto, tá bom? Dentro da coerência, nós temos 3 princípios básicos. Primeiro, da não contradição. Você não pode apresentar ideias de maneira assim turva, de maneira não muito clara. Você tem que ser direto. Né? Alguns alunos perguntam, professor, para escrever um bom texto, eu tenho que decorar palavras difíceis? Aí eu brinco, que adianta tu decorar a palavra difícil, colocar na introdução, desenvolvimento, se lá no terceiro, quarto parágrafo, você vai fazer uma separação de SS errada. E aí? Que adianta você memorizar uma série de palavras difíceis e não saber o básico da língua, que é um erro lá do primeiro ano, que é um erro lá do segundo ano do ensino fundamental 1. Então, não adianta você provar pelo seu texto que você tem incoerências. Não é legal entrar nesse universo da contradição, ser incoerente. É legal que você traga sempre a informação de maneira clara e fazendo sempre nexo. Tem que ter sentido. Tem o presente e o presente da tautologia, né? E a gente vai deixar para a oralidade, o que é o mesmo que pleonasmo, a repetição desnecessária, subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora, né? A tautologia nada mais é do que usar essas palavras que indicam a mesma ideia. E essa repetição desnecessária no texto, como se a gente estivesse dando uma ênfase, nem sempre é legal, principalmente pensando num texto jurídico. O princípio da relevância, o que eu estou escrevendo é importante? Meu leitor, precisa disso aqui ou eu estou só fantasiando o texto? Nem sempre escrever muito é escrever claro. Nem sempre escrever, sei lá, de modo extensivo significa trazer todas as informações. Eu posso ser mais objetivo, né? Dentro da sintaxe, o que nós temos agora? A questão 4, o que é uma frase
Frase nada mais é do que todo enunciado linguístico que possui sentido completo. Olha só os exemplos. Silêncio. E agora, José, choveu, não sei o que dizer. A frase, lembrando, pode ter uma palavra ou mais de uma palavra. Pode ter verbo e pode não ter verbo. E sempre a frase vai partir do que a gente chama de sentido completo, de ter um sentido. Que é uma oração, é aquela informação, um enunciado que gira em torno de uma locução verbal ou de um verbo principal. Lembrando que precisa ter também sentido. Acabamos, finalmente. Levaram tudo, é provável, estamos indo. A contagem de verbos determina a contagem de oração. Então, em todas elas aqui, nós temos apenas uma oração, só para ficar claro para nós. Oração precisa de verbo principal, oração também pode vir assim, só com verbo. Ó. Eu posso acabar aqui, ó. Acabamos. É uma oração? É, porque tem verbo, tá bom? Isso não acontece na frase, tá? A frase, lembrando, quando é verbal, tem verbo, mas a frase não necessariamente precisa de verbo para fazer sentido. Silêncio não tem verbo. Eu falo, meu Deus, que é uma interjeição, não tem verbo, mas tem sentido. Aqui, no caso da oração, só se constitui a partir de verbo. O que é o período? Aquilo que começa com letra maiúscula e termina com um ponto. Dentro do período, eu preciso ter um verbo ou mais de um verbo. Para o período simples, eu tenho apenas um verbo. Para o período composto, eu tenho mais de um verbo. Olha os exemplos. Estamos felizes com os resultados. Estamos é o nosso verbo. Felizes com o resultado é a informação subsequente aí no meu predicado. Faltam apenas alguns dias. Faltam é o meu verbo. Não tem outro verbo na oração. Eu chamo isso de período simples. Comecei uma vez com letra maiúscula, terminei uma vez com ponto. E dentro dessa informação eu tenho um verbo. Período composto, novamente, começa com letra maiúscula, termino com ponto. Dentro do período, eu tenho sempre verbo. No caso do período composto, eu tenho 2, 3, 4, 5, um monte de verbos se eu quiser, tá? Olha os exemplos. Faça como eu pedi. Quais são os verbos? Faça e pedir. 2 verbos aqui nós temos, só classificando para nós. Período composto por 2 orações. Vou colocar de outra cor só para a gente poder identificar. Então, faça como eu pedi. É um período composto por 2 orações. Por que ele está composto por 2 orações? Porque eu tenho 2 verbos. Aí eu posso até destacar, ó, faça e pedir. 2 verbos, 2 orações. O mesmo vai acontecer com as outras. Não sei se tenho coragem. Sei e tenho. Contagem de verbos, contagem de orações. Começou a gritar enquanto ele ia passando. Começou, aí passando 2 verbos novamente, tá? Esse a gritar não é considerado para nós um verbo, é uma forma nominal que é o verbo com terminação em R. E está com função de substantivo aqui por causa da presença do artigo, principalmente. Esse ia passando é locução verbal e esse ia é verbo auxiliar e passando o verbo principal. A gente marca oração a partir do verbo principal. Sobre os termos essenciais da oração, nós temos, claro, 3 grupos, né? Integrantes, que é o terceiro, acessórios e o último, o primeiro, que é termos essenciais, que a gente chama de termo essencial, sujeito e predicado. Quais são os 5 tipos de sujeitos? Simples, composto, oculto, elíptico, desinencial, indeterminado e inexistente. Simples é quando tem apenas o núcleo. O paciente foi atendido. Qual a palavra mais importante do nosso sujeito? Vou destacar aqui, paciente. Sujeito composto contém mais de um núcleo. Os mousses e os brownies são os meus doces favoritos. Mousses, brownies. Veja aí a diferença, sujeito simples, um núcleo, sujeito composto, mais de um núcleo. Professora, se tivessem 5 núcleos aqui, seria composto ainda. Sujeito oculto não está escrito na frase, mas está na terminação do verbo, ó. Andamos à tarde. Quem andou à tarde? Nós. Nós, então, não está escrito, e o fato dele não estar dito na frase não significa que ele está prejudicando a mensagem, tá bom? Então, nós aqui é o sujeito que está oculto. Sujeito indeterminado, quem é esse opinam sobre tudo? Eles ou elas opinam sobre tudo. Veja a diferença entre o sujeito indeterminado e o sujeito oculto. Sujeito indeterminado está usando a terceira pessoa
E o sujeito, que é o ele ou ela, eles ou elas, e o sujeito oculto está usando a primeira pessoa, que é o nós, poderia ser também a primeira pessoa ou eu, repetindo sujeito oculto ou indeterminado ou sujeito oculto ou elíptico, ou sujeito desinencial, desculpa a confusão, é chamado de sujeito oculto justamente porque oculta o sujeito a partir ali da terminação do verbo. Olha só a terminação, nós andamos a tarde toda. Amos, que é a terminação do verbo, indica para nós que a gente está andando. Eu pergunto, quem andou essa frase? Quem está andando? Nós. A resposta que eu dou é em primeira pessoa, automaticamente isso é do sujeito oculto. Agora a diferença, opinam sobre tudo. Quem opina sobre tudo? Eles ou elas. Por que eu sei que está no plural? Por causa da terminação do verbo. Se tivesse assim, opina sobre tudo, seria no singular, ele ou ela. Aí não esqueça que nós estamos tratando em ele ou ela da terceira pessoa. Em nós ou eu, nós estamos tratando da primeira pessoa. Essa é a diferença, tá bom? Sujeito inexistente, quando eu tenho ali o fenômeno da natureza, o verbo faz, indicando uma relação de tempo decorrido, o verbo haver quando substitui o verbo existir, verbos impessoais em geral e verbos que indicam o fenômeno da natureza. Quem amanheceu não dá para determinar. Então, nós vamos chamar de sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Os três tipos de predicado, nós temos o predicado verbal, nominal e o verbo nominal. Olha o primeiro exemplo. Terminei mais cedo. Terminei é um verbo intransitivo. Por que eu sei que ele é intransitivo? Porque não precisa de complemento, tem sentido sozinho. Mais cedo é só uma marcação, né? Mais é de intensidade, cedo é de tempo. Então, é só uma marcação do advérbio, do adjunto adverbial. Terminei é o nosso núcleo aqui do predicado, é o nosso verbo principal. Nominal, quando é que eu tenho predicado nominal? Quando eu tenho uma palavra com classificação de adjetivo ou predicativo no predicado. Observe, o patrão foi atencioso. Foi atencioso é o predicado? Quem foi atencioso? O patrão. Então, o predicativo do sujeito aqui. Atencioso é um adjetivo, é a característica do patrão. Qual que é o núcleo do predicado nominal? Um adjetivo ou um predicativo. E aí entra aquela regra principal, toda vez que um adjetivo aparecer no predicado, ele funciona como núcleo. Predicado verbo nominal, cheguei atrasada. Atrasada é núcleo, porque é um adjetivo. Cheguei é núcleo, porque é um verbo intransitivo. Então, voltando, o que é o predicado verbal? Aquele que possui o verbo transitivo, o verbo intransitivo, como núcleos. O que é o predicado nominal? Aquele que possui um adjetivo ou um predicativo como núcleo. O predicado verbo nominal é aquele que mistura os dois. Eu tenho o verbo transitivo ou o intransitivo como núcleo e o adjetivo também, que a gente chama de predicativo. Os termos integrantes da oração, os complementos, nominal, verbal e agente da passiva. O complemento verbal pode ser objeto direto e objeto indireto. Olha só. Eu quero um vestido. Aí eu pergunto para o verbo, o quê? O que eu quero? Se eu disser só eu quero, muitas vezes vai gerar pergunta, né? Não vai ser completo o sentido. O que eu quero? Um vestido. A resposta que eu dou, que é um vestido, vou destacar aqui para nós chamamos de complemento verbal. Nós chamamos de resposta ao verbo. Lembrando que um vestido está depois do verbo quero. Eu, sujeito, quero um vestido, é o predicado. Um vestido é a resposta que eu dou ao verbo. Eu pergunto para o verbo, o que eu quero? A resposta é um vestido, isso é complemento verbal. Obedecemos aos nossos pais, obedecemos a quem? Aos nossos pais. Aos nossos pais, observa aí, é um complemento verbal. Obedecemos é o verbo e a perguntinha que eu faço a quem? Poderia colocar assim, para quem é a nossa obediência, né? Ficaria até legal. Aos nossos pais. Observa só a diferença daqui, ó, a presença de preposição. Aqui não tem presença de preposição, aqui eu tenho um complemento verbal indireto, essa segunda oração, e aqui eu tenho um complemento verbal direto na primeira oração, tá bom? Fazendo a diferenciação para nós. Aqui objeto indireto, aqui objeto direto. Em um vestido, objeto direto, aos nossos pais, objeto indireto. Isso só acontece, pelo amor de Deus, não esquece, nos verbos transitivos.
O que é o complemento nominal? É aquele que a gente chama assim, sucede ao nome, completo sentido de um nome, e tem sempre presença de uma preposição. O que nós chamamos de nome dentro da gramática? Substantivo, artigo, advérbio. Tudo aquilo, então, está contido dentro da oração que tem o sentido de um nome. Quando eu falo frituras fazem mal ao fígado, frituras, sujeito. Fazem mal ao fígado, predicado, fazendo a separação para nós. Fazem é o verbo. Mal é o advérbio. Vou destacar ele aqui, ó. Fazem mal aí, ao fígado. Para que ele faz mal? Ao fígado é o complemento. Complemento de quem? Do advérbio mal. Do nome mal, se a gente for colocar aqui, né? Perceba, quero que você faça bem essa ligação, que o nome, eu queria achar aqui, um lápisinho só para te mostrar, que o nome está relacionado ao fígado e não o verbo. O verbo está aqui, ó. O verbo fazem. Fazem. Não está relacionado ao fígado. É tanto que se eu disser frituras fazem ao fígado, não tem sentido. Não vai completar a informação que eu estou querendo dizer. Por isso, não esqueça, toda vez que eu tiver um complemento nominal, a presença de preposição, nesse caso é o ao, e eu tenho, lógico, um complemento, uma resposta ao nome. Não tem nada a ver ao verbo. Daí o porquê diferença complemento nominal, complemento verbal. A gente dá passiva quando há inversão dos termos oracionais, a gente tem sujeito, verbo, complemento como ordem direta da oração, e aí eu posso fazer uma espécie de baguncinha aí em relação a esses termos. Olha as frases. João comprou a vitamina. Quem está no início? João. João é quem? O sujeito. Vou inverter a oração. A vitamina foi comprada por João. Veja só que eu acrescentei João para o final da oração e acrescentei também as expressões foi e por. Foi ao verbo auxiliar, por é uma preposição, não estavam escritas na frase. Então, o que eu tenho que lembrar da gente, da passiva, que há uma inversão, vou tentar colocar assim para nós, que há uma inversão oracional, e essa inversão oracional muda muitas vezes a posição do sujeito. Então, aqui, o sujeito no final, complemento no início. E aí o que a gente chama de oração invertida, oração inversa, quando o sujeito muda a sua posição normal. Continuando, a gente dá passiva essa aqui, tá? Que a gente tem passividade na posição do sujeito. Isso aqui é sujeito ativo, tá bom? Só voltando aqui na classificação. Os termos acessórios, adjunta adverbial é o mesmo que advérbio. Então, é bem fácil da gente identificá-los. Estudarei amanhã, estudo com concentração, estudei para a prova. Estudarei amanhã, indica tempo. Com concentração é um modo, para a prova, né? Indicando aqui para o que eu estudei, né? Se fosse para quem eu estudei. Então, a gente sempre vai colocar o adjunto adverbial depois de uma informação que ele possa indicar circunstância. Nesse caso, nós estamos acrescentando ao verbo. Estudarei, estudo, estudei. Agora, podia ser depois de um adjetivo, como é o caso de muita beleza, né? Antes de um adjetivo, pode ser também perto de um advérbio, muito cedo. Cedo é advérbio de tempo, muito de intensidade. Então, só fazendo essa observação, o adjunto adverbial não vem apenas depois do verbo, ele pode vir também depois de um advérbio e depois de um adjetivo. O que a gente não pode esquecer é que ele indica uma circunstância e tem a mesma classificação do advérbio para nós. O que é o adjunto de nominal? É aquele que vem junto de um substantivo, ele vem junto de um nome, pode ser um artigo, um pronome numeral, um adjetivo. Toda vez que eu preciso identificar o adjunto de nominal, primeiro eu tenho que identificar o substantivo relacionado. As melhores receitas foram deixadas pelos nossos avós. Aí vamos separar aqui, vou destacar para vocês de amarelo os adjuntos adnominais. As, que é artigo, melhores, adjetivo, receitas é substantivo, né? Vou só destacar ele para a gente saber que existe um substantivo base. Foram é verbo, não tem nada a ver. Deixadas, verbo, também tem nada a ver com adjunto adverbial. Oh, desculpa, adnominal. Pelos, aí eu tenho preposição. É P mais os. Aí tem presença de artigo aqui. Nossos, pronome, avós é substantivo. Então, eu tenho dois substantivos base. Receitas
e a voz. E os dois substantivos estão, então, com presença de adjuntos adnominais, as, melhores, e os nossos. Nós temos aqui artigo, nós temos adjetivo, artigo e pronome, não esqueça. Quais são as classes gramaticais que podem, então, marcar o adjunto adnominal? O artigo, o adjetivo, o pronome, o numeral, tá bom? Todas as vezes que eu tiver que determinar o adjunto adnominal, eu tenho que achar o substantivo de base. Na nossa frase, nós temos dois substantivos de base, avós e receitas, receitas e avós. Por isso, eu vou olhar quem está perto dele para poder relacionar. Vocativo é o termo de chamamento, de vocação, e sempre vai ter uma relação de início, meio, fim na frase, tá? Vai sempre ter pontuação também. Professora, a sua prova estará muito difícil? Aí a gente tem um termo de chamamento que é professora. Podia ser qualquer outro termo, meu amor, meu anjo, meu chefe, meu querido. Lindinha, lindinho, princesa, todos os termos de chamamento vêm assim, né? Não é o nome da pessoa, mas é a forma como eu chamo ela para ela poder me olhar mais rápido. É chefe! A gente faz muito isso na rua. Podia vir em outra posição, ó. A sua prova, vírgula, professora, vírgula, estará muito difícil? Ponto de interrogação. No final, a sua prova estará muito difícil, vírgula, professora, ponto de interrogação. Então, não esqueça, vocativo pode vir no início, no meio, no fim, e se eu retirá-lo da frase, não vai ter, né, mudança, não vai ter prejuízo, porque vai indicar apenas que eu estou conversando com o interlocutor. Então, professora aqui, olha, vírgula, a pontuação é elemento do vocativo, né? Da palavra professora. O aposto nada mais é que um termo que especifica, que explica melhor algo já dito na frase. E sempre nós vamos considerar ele entre pontuações, que sejam vírgulas, travessões, parênteses, dois pontos, o ponto final. Olha os exemplos. Maria, irmã de Bernadette, essa informação, irmã de Bernadette, vendeu todos os seus bordados. Eu só sei quem é a Bernadette e quem é a Maria, e que as duas estão relacionadas por causa do aposto. Eu não saberia, só lendo o nome Maria, que Bernadette é o nome da irmã dela, né? Gosto de tudo que serve no restaurante. O que é esse tudo? Ah, os peixes, as carnes e as sobremesas. Eu só sei a informação do tudo por causa do aposto que está explicando. A Semana Santa de Sevilha, maior festa religiosa da Europa, é um dos eventos mais procurados pelos turistas na época de celebrações pascuais. Perceba, eu só sei o que é Semana Santa de Sevilha, que é essa informação entre parênteses, por causa da informação em forma de aposto. Eu não saberia o que é esse evento na Europa se não fosse o aposto. Por isso que a gente diz, o aposto serve para explicar melhor algo que já foi dito na frase. Chico Buarque, um dos maiores compositores da música brasileira, olha, essa informação toda é considerada e classificada para nós como aposto. Lançou outra obra literária. Outro detalhe importante, se eu retirar da frase o aposto, vamos supor que eu vá retirar aqui, ó. Tem sentido? Chico Buarque lançou outra obra literária. Por isso que a gente chama o aposto de termo acessório. Então, fechando aqui, os nossos assuntos da prova são esses textos que nós vimos durante as aulas, que nós vimos durante a atividade, no caso, o limite da traição. Nós temos 3 assuntos básicos, que é acentuação gráfica, acentuação das oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, dos hiatos, dos monossílabos tônicos. Nós temos também coesão e coerência, nosso segundo grupo de assunto, e nosso terceiro grupo de assunto, que é a sintaxe. Pensando aí os conceitos de frase, oração e período, e também pensando o conceito de sintaxe a partir dos seus termos. Vamos lembrar só? O que é sintaxe a partir da frase, sintaxe a partir da oração e sintaxe a partir do período. Sintaxe, quando é frase, é apenas um enunciado com sentido completo. Oração, quando tem um verbo principal. Período, quando pode ser classificado em simples ou composto. Não podemos esquecer que a sintaxe estuda os termos das orações. Eu estou focando na sintaxe porque é onde nós temos mais informações, né? Mas não esqueça da acentuação, da coesão e coerência. Estude com calma, né? Faça aí a nossa atividade de estudo dirigido para você poder saber se os assuntos estão de fato na sua cabeça. Qualquer dúvida, estou à disposição também. Bons estudos, um abraço.